Nicolás Maduro tem mantido uma postura chamativa em relação à eleição presidencial dos Estados Unidos. Recentemente, ele havia deixado claro que qualquer um que fosse o vencedor das eleições dos Estados Unidos teria de enfrentar questões com a Venezuela. Essa postura assertiva de Maduro visa fortalecer a posição de seu governo no cenário global, apesar das tensões diplomáticas e das sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Tradicionalmente, as relações entre Venezuela e Estados Unidos são complexas, com as sanções econômicas, sobretudo no setor de petróleo, impactando severamente a economia venezuelana. Maduro frequentemente atribui à política americana a culpa pelo colapso econômico, afirmando que essas sanções foram a causa da perda de 99% da receita do petróleo, recurso fundamental do país. Além disso, Maduro critica os Estados Unidos por tentarem, segundo ele, enfraquecer seu governo. A visão de um inimigo externo, com os Estados Unidos como uma força imperialista, é usada por Maduro para unir seus apoiadores e justificar uma atitude resistente. Ao buscar diálogo e afirmar que respeita os assuntos internos dos Estados Unidos, ele tenta projetar uma imagem pacífica, enquanto denuncia as pressões externas. Esse discurso é estratégico para preservar o apoio ao seu governo e buscar acordos que aliviem as sanções, possibilitando a recuperação da Venezuela. Outro fator que aumenta as tensões é a construção de uma enorme embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Esse projeto, iniciado em 2015, integra um plano de modernização diplomática americana. Contudo, seu tamanho e estrutura chamaram a atenção, principalmente na Venezuela, onde o governo e a mídia estatal interpretam a nova embaixada como um possível centro de operações contra o país. A construção ocupará 22 mil metros quadrados, o equivalente ao tamanho da Praça da República em São Paulo, com um orçamento em torno de 3,5 bilhões de reais, o que gerou especulações sobre instalações secretas, especialmente entre autoridades venezuelanas. A mídia da Venezuela reforçou essas teorias. A imprensa venezuelana desempenha um papel importante ao apoiar essa visão anti-americana, veiculando reportagens e ilustrações que reforçam o papel dos Estados Unidos como uma potência intervencionista, e agora com o Brasil como suposto aliado, uma ameaça regional. Maduro considera essa relação entre Estados Unidos e Brasil uma traição aos ideais de soberania da América Latina. A narrativa de uma possível aliança contra a Venezuela é usada para consolidar o apoio interno e fortalecer uma imagem de unidade contra ameaças externas. Essa estratégia ajuda Maduro a manter a lealdade de sua base e justifica medidas de segurança e militarização, como o aumento do poder das Forças Armadas e exercícios militares na fronteira. Ao envolver o Brasil na questão, Maduro amplia o alcance de sua retórica, pressionando o governo brasileiro a manter uma postura neutra ou menos próxima dos americanos. Lembrando que, em novembro de 2024, a Força Aérea Brasileira iniciou o treinamento Cruzeiro do Sul, também conhecido como Cruzex 2024, na base aérea de Natal, situada no Rio Grande do Norte. Este exercício militar, que envolve 16 nações e mais de 3.500 militares, foi concebido para aprimorar as habilidades de defesa do Brasil, preparando suas unidades aéreas para um possível confronto. O simples fato de Maduro cogitar anexar uma cidade brasileira aumentou as tensões na fronteira de forma considerável. O Cruzex 2024 foi ajustado para simular 3 tipos de confrontos: a guerra convencional, a guerra regional e a guerra limitada. A guerra convencional, também conhecida como guerra regular, é caracterizada pelo enfrentamento direto entre forças armadas de 2 ou mais países. Esse tipo de conflito é o mais provável em disputas territoriais, como uma possível situação entre Brasil e Venezuela, caso Maduro continue com suas ameaças. A guerra regional, restrita a uma determinada área geográfica, é outra possibilidade, principalmente devido ao aumento das tensões na fronteira. A guerra limitada, por sua vez, envolve restrições no uso da força e pode ser viável com ações precisas e específicas. Esses cenários são essenciais para analisar o possível conflito entre Brasil e Venezuela. A guerra regional, localizada na fronteira, poderia escalar rapidamente caso Maduro decida ir além de Pacaraima. A guerra limitada envolveria ataques de precisão ou intervenções rápidas, caso houvesse uma resposta a ataques aéreos ou incursões. A guerra convencional, por sua vez, poderia ser um conflito em grande escala,
especialmente se Maduro contar com o apoio de potências como Rússia e China, aliados históricos do regime venezuelano. As ameaças de Maduro, tanto contra a Guiana quanto contra o Brasil, não são meramente verbais. A anexação de Essequibo e a possibilidade de invadir Pacaraima demonstram uma estratégia expansionista clara, visando reposicionar a Venezuela como um ator agressivo na América do Sul. O Brasil, por sua vez, não pode ignorar essa ameaça. As Forças Armadas Brasileiras estão em alerta, e o Cruzex 2024 mostra que o país está se preparando para uma resposta à altura. No entanto, a escalada dessa situação exige mais do que apenas manobras militares. Requer uma postura firme do governo brasileiro frente às crescentes ameaças na fronteira com a Venezuela. Generais de todas as Forças Armadas do Brasil decidiram agir, mesmo diante da resistência de alguns aliados políticos do governo. Esses comandantes acreditam que a defesa da soberania nacional não pode ser comprometida por interesses partidários, e por isso, optaram por intensificar os preparativos militares. Existem operações conjuntas coordenadas pelo Ministério da Defesa, e este exercício é uma das maiores mobilizações dos últimos tempos. A mobilização visa aumentar a prontidão das tropas para responder rapidamente a qualquer hostilidade, demonstrando que a proteção do território nacional está acima de divisões políticas. A postura do governo brasileiro até agora tem sido marcada por um silêncio inquietante. O presidente brasileiro não se manifestou publicamente sobre os recentes incidentes na fronteira, mas as ações das Forças Armadas indicam que o país está se preparando para diversos cenários. O povo brasileiro, que paga altos impostos para garantir a segurança, espera que o governo tome as medidas necessárias para proteger a soberania nacional. O Cruzex 2024 serve como um sinal claro de que o Brasil está pronto para defender suas fronteiras. Com a colaboração de diversos países, o exercício não fortalece apenas a defesa do Brasil, mas também os laços com seus aliados estratégicos. Em um cenário onde Maduro poderia contar com o apoio de nações como Rússia e China, a presença de Estados Unidos e França no Cruzex 2024 envia uma mensagem poderosa. O Brasil não está isolado e qualquer agressão será enfrentada com força. A simulação de conflitos em larga escala prepara o Brasil para agir de forma eficiente contra qualquer incursão, seja ela localizada ou parte de um confronto maior. Além disso, o exercício permite que as forças brasileiras se integrem aos seus aliados, aprimorando a coordenação de ações conjuntas contra possíveis inimigos. Enquanto isso, Maduro segue testando os limites da paciência do Brasil e da comunidade internacional. Sua decisão de declarar a região de Essequibo como parte da Venezuela e suas ameaças contra Pacaraima colocam a América do Sul em uma posição delicada. O aumento das tensões pode facilmente resultar em um confronto real, e as Forças Armadas brasileiras, apesar do silêncio do governo, estão se preparando para essa eventualidade. Não há espaço para erros quando se trata de proteger a soberania nacional. O Brasil, como potência regional, tem o dever de defender sua soberania e suas fronteiras. As ameaças de Nicolás Maduro não podem ser ignoradas, e as Forças Armadas precisam estar preparadas para reagir rapidamente a qualquer ato de agressão. As ações de Maduro, somadas ao silêncio do governo brasileiro, geram uma atmosfera de incerteza. A soberania nacional está em risco e o Brasil precisa proteger suas riquezas e seu povo. A tensão na fronteira com a Venezuela é palpável, e as provocações de Maduro exigem uma resposta firme. Com uma imensa extensão territorial e vastas riquezas naturais, o Brasil está sempre sob os olhos de grandes potências. Qualquer sinal de fraqueza diante do regime de Maduro pode encorajar outros países a reconsiderar disputas territoriais ou explorar os recursos do Brasil.